Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa Diário Esportivo. Boa noite, Léo. Meu abraço, doutor Léo Feitosa, professor Kiev Maia, esse botafoguense ilustre aí de Cajazeiras. Não vamos compartilhar dor, não, vamos compartilhar vitórias. Tivemos essa vitória aqui do Pombal, com acesso para a primeira divisão, e com certeza vamos buscar com fogão esse time que já veio antes, mas que a gente também agora compartilha esse amor com o Pombal. Eu quero saudar os ouvintes, né, os telenautas do programa Diário Esportivo, e estou aqui com a maior satisfação, agradecendo o convite e pronto para as indagações, para discorrer sobre o nosso trabalho, visando essa primeira temporada na Série A, fato inédito para o futebol pombalense. Zildo, você participa da diretoria desde a terceira divisão, participou da diretoria na terceira, na segunda, e você sabe o tamanho do desafio, da dificuldade que é fazer futebol no sertão. Ainda mais, numa cidade que ainda não se sabe se vai mandar os jogos no Pereirão, se mandar a capacidade, não dá para fazer assim uma grande renda, como pode o Atlético, o Nacional. Então, assim, o que lhe motivou, meu amigo, a assumir essa responsabilidade, de assumir uma instituição como o Pombal Futebol Clube, em sua primeira participação na elite do futebol paraibano? O que lhe motivou a aceitar esse desafio? Na verdade, a gente está aí desde a fundação do Pombal em 2018, né? 22 de outubro de 2018. E a gente colheu, né? Sonhamos um sonho. Eu lembro que a gente falava, sendo para sonhar, possamos sonhar grande. Não paga nada de diferença. E esse desafio, né? Eu não pretendia, na verdade, ser presidente do Pombal, mas são os momentos, as ocasiões que aparecem e a gente não pode deixar o barco, não pode deixar esse sonho, esse trabalho, esse planejamento à deriva, sem timoneiro. E a gente viu a dificuldade que foi em 2022. Jogámos a terceira, uma competição bastante disputada, os times todos preparados, e em 2023 agora, do mesmo modo, não teve competição fácil, e a gente até fica aqui se indagando, né? Qual foi o mais difícil? Passar da terceira para a segunda, jogar a segunda divisão ou jogar a primeira? Então, a gente aceitou esse desafio, porque quando a gente entra numa luta, a gente é vocacionado para superar as dificuldades. Como você bem disse, as dificuldades são muitas. A gente terminou uma segunda divisão agora, e em menos de 2 meses nós já temos que estar em campo novamente, com esse time contratado, comissão técnica preparada, toda a infraestrutura com alojamento, transporte, né, até chegarmos à estreia, que será em 17 de janeiro. E quando você fala da renda, a gente tem uma perspectiva de que o Estádio Municipal Pereirão esteja pronto e que a gente possa mandar todos os nossos jogos aqui. Já colocamos aqui na nossa expectativa de receita o dinheiro arrecadado com a venda dos ingressos. Nós temos certeza que o torcedor pombalense e de outras cidades aqui irão comparecer, irão contribuir com esse fator renda, esse fator casa na nossa receita. A gente precisa arrecadar, não existe mistério, o futebol se faz com dinheiro, com planejamento, né, com organização. Então, esse desafio a gente aceitou por isso. Era um sonho que nós tivemos, sempre quisemos ter, levar Pombal à primeira divisão do Campeonato Paraibano, da elite do futebol paraibano. E nós chegamos aí. Então, o desafio é uma realidade. Tornou-se uma realidade. Então, a gente vai enfrentar, encarar de frente mesmo, com a vontade do trabalho que fez a gente chegar até aqui e fez a gente fundar o Pombal Esporte Clube. Zildo, no tocante à montagem do elenco, o que é que você já pode aqui anunciar para o torcedor do Pombal,
Já está definida a comissão técnica? Já tem o nome de algum jogador que de repente você possa divulgar aqui nessa entrevista? O dia da apresentação, o dia que vai se iniciar a pré-temporada. No tocante a isso, comissão técnica, jogadores, início dos trabalhos, o que é que você pode antecipar para o torcedor pombalense que nesse instante acompanha a sua entrevista aqui no Diário Esportivo? Eu aproveito essa pergunta para dar um abraço aqui para Paulo Albuquerque, esse companheiro presidente do Atlético de Cajazeiras, uma figura extraordinária, amigo. Nós com certeza seremos parceiros. Vamos ter uns embates dentro das 4 linhas, né? Começando aqui em Pombal, onde nós vamos enfrentar o Atlético de Cajazeiras. Mas o Paulo, toda a comissão técnica, o Matheus, o pessoal da diretoria do Atlético, nosso abraço. E você não conseguiu arrancar muito de Paulo, né? Não vai arrancar de mim também, não. Pelas razões que ele disse, né? A gente está contactando mesmo, a gente já tem uma grande parte do elenco fechada. A comissão técnica também. A gente está dando os acertos finais que esse profissional está terminando um compromisso. Aí a gente não quer adiantar, não quer publicar antes de nós fazermos o pré-contrato, né? A gente sabe da preocupação hoje em dia. Às vezes, eu estou só lembrando de Paulo desse, né? Às vezes um outro time vê aquele jogador e vai e até dá uma oferta melhor. Inclusive aconteceu aqui com um jogador nosso na 2ª divisão que foi jogar aí em Cajazeiras, né? Aí a gente, aquela confiança, né, que ainda tem, né, não tínhamos um pré-contrato feito e não foi possível impedir dele sair, já com dinheiro na mão então. Mas isso são águas passadas, a gente tem mais que se organizar, se precaver para que isso não aconteça. Você não vai arrancar nenhum nome de nenhum jogador, nem da comissão técnica. A gente gostaria de ter aqui já, em mãos, já ter divulgado, mas a gente nessa semana, hoje é segunda-feira, essa semana nós estaremos divulgando a nossa comissão técnica. Eu acho que você entende, a gente tem essa precaução para que a gente não venha provocar uma barriga esportiva, a gente pode dizer assim, né? Anunciar e a pessoa talvez tenha que sair depois. Meu amigo Zildo, alegre saber, você é o nosso amigo botafoguense aí de Pombal, né? Foi meio sofrido, nosso mês de novembro foi complicado, né? Então, assim, deixando de lado essa tristeza, né? Não acabou, né? O pulso ainda pulsa, bem um pouquinho, mas, enfim, eu mesmo particularmente não tenho esperança. Mas saindo desse assunto que eu não quero mais falar, e voltando a falar de coisa boa, que é essa primeira participação da equipe do Pombal na primeira divisão do Campeonato Paraibano, eu queria saber como foi que vocês, do Pombal, como vocês enxergam essa tabela, né? Porque uma tabela, eu estava olhando aqui, analisando, não é tão complicada quanto o Atlético, que tem, por exemplo, 3 jogos fora de casa logo no início do campeonato, no início da competição, né? O Pombal começa, muito pelo contrário, 2 partidas em casa, depois joga uma fora, depois joga outra em casa, ele só lá para o final, 6ª e 7ª rodada, não, na 7ª e 8ª rodada, que vai ter 2 jogos seguidos fora de casa. Tem 3 que é. O São nono 3? também é fora. O terceiro também é fora. Eu avalio, né? O seguinte, a tabela começa boa pro Pombal, mas o final é ruim. O final... Perigoso. O final é perigoso. Mas assim, é aquela coisa, você já está sabendo por qual pretensão você vai lutar. Quando você chega no final, né? Se briga por classificação ou para não cair. Exatamente. Ou se é para manutenção e etc. Né? O Atlético não, por exemplo. O Atlético vai pegar logo 3 jogos. Se não ganhar o primeiro, meu amigo, praticamente... A faca está no pescoço. É praticamente jogar com a faca no pescoço. Então, eu queria saber, Zildo, como foi que vocês viram? Como foi que vocês analisam a tabela? Se isso vai mexer na organização da equipe do Pombal? Como é que vai trabalhar esse planejamento? Enfim, como é que a equipe de Pombal viu essa tabela do Campeonato Paraibano da Primeira Divisão 2024? Kevin, na verdade, o primeiro jogo estrear em casa, todo mundo deseja isso, né? É um grande momento a gente estrear com o pé direito, sobretudo, vamos trabalhar para isso, não só na estreia, como nos demais jogos. Nesse fato de nós termos os 3 últimos jogos fora de casa, a gente teve preocupação, sim. Inclusive, a gente está vendo com a diretoria de competições da federação para que haja uma alteração aí, porque não é permitido pela CBF que um time tenha 3 jogos seguidos fora de casa. A gente viu isso, vai falar com a diretoria
a diretoria de competições da federação, para que a gente não venha a ser prejudicado, como você está dizendo. Mas eu posso dizer, professor Kevin, que a pretensão, desde o início, desde o primeiro jogo, na preparação, a nossa pretensão é ser campeão do Campeonato Paraibano de 2024. A gente não pode entrar numa competição pensando em se manter, pensando em não cair. Eu acho que se nós fizermos isso, ao passo que nós vamos contratar um profissional dizendo que a pretensão é essa ou aquela, ele também entra desmotivado. A gente está chamando a comissão técnica, está chamando os jogadores para serem campeões do Campeonato Paraibano de 2024. É essa a ambição, né? É esse o nosso objetivo, não tem outro objetivo diferente, né? Estamos buscando jogadores que, mesmo que não sejam tão conhecidos no cenário paraibano, mesmo que não tenham um grande salário, mas que serão jogadores decisivos, jogadores jogador raiz, que vai dar o suor para alcançar o seu objetivo. Quando todo atleta, quando todo profissional entra numa competição, ele visa ser campeão, né? A gente vai trabalhar para isso. Esse é o nosso objetivo. As dificuldades são imensas. Enfrentar equipes com grandes orçamentos, como nós sabemos, o Botafogo, o 13, né, o Souza, propriamente dito, o Nacional, o Campinense, e todos os outros times que têm um orçamento vultuoso e pode fazer uma equipe com medalhões do futebol regional. Mas a equipe que nós formarmos, os atletas que nós contratarmos, é para ser campeão do Campeonato Paraibano de 2024. É uma ousadia, um devaneio que esse presidente do Pombal está falando? De maneira nenhuma. No final do campeonato, a gente vai ver o resultado. Nós não vamos lutar para não cair. A gente vai lutar para ser campeão. Aí o presidente do Pombal, otimista, sonhando alto para a temporada 2024, o meu amigo Zildo. Zildo, no tocante às parcerias, aos amigos de Pombal que abraçaram essa equipe para fazer história, para subir para a primeira divisão, vocês fizeram uma festa belíssima, a torcida lotou as ruas de Pombal, foi notícia em todos os sites. Você disse que a classe política está se unindo aí e você acredita que vai mandar os jogos no Pereirão, porque diante da reforma que está tendo, na velocidade que está, vai estar pronto para que o Pombal mande seus jogos em casa, a partir da sua estreia diante do Campinense. Mas no tocante aos parceiros, a prefeitura vai ajudar? A Câmara Municipal dos Vereadores de Pombal, você vai levar alguma proposta para esse pessoal? A classe empresarial de Pombal, sabemos que não é tão grande, talvez como a cidade de Patos, Souza, Cajazeiras, mas certamente tem grandes empresários que também podem participar dessa história. A preço de hoje, o que há de concreto em termos de ajuda, em termos de parceiros para o Pombal Futebol Clube? Muito bem, muito oportuna essa sua indagação. A gente fica feliz, né, pelos parceiros que têm nos ajudado desde o primeiro momento. Desde a terceira divisão, este ano na segunda, e já estamos quase fechando os patrocinadores da nossa camisa. Eu acredito que essa semana mesmo a gente fecha o total de patrocinadores, as cotas que a gente abriu aqui. As pessoas às vezes dizem, abadá, tanta propaganda, mas a gente sabe que time pequeno, né, assim, que está começando, pequeno em seu orçamento, entenda-se bem, ele precisa da ajuda, né, do comércio, ele precisa de dinheiro. Futebol é dinheiro, é organização, é planejamento. E a gente está aí com esses parceiros renovando, quase toda a camisa já está completa, a gente vai fechar isso logo, logo. E além de outras fontes de receita, nós teremos sim a Prefeitura de Pombal, que sempre ajudou, que sempre tem sido o parceiro master, né? A segunda divisão, na terceira divisão, a Prefeitura deu uma grande ajuda financeira, além de outros trabalhos, como na saúde, transporte, que nos ajudou. E teremos também a ajuda da Câmara de Vereadores. Aqui em Pombal foi estabelecida a emenda impositiva. E nós já estamos aqui já com os valores quase totais de destinação de emendas por parte dos 13 vereadores. E isso vai ser um incremento que nós não contamos agora em 2023. E, além disso aí, vamos ter a renda através da venda de camisas
Iremos nos habilitar no edital do Detran, que é o governo do estado. A gente espera até que o governo possa aumentar esse valor nesse novo edital. Mas aí o que vier de lá, a gente vai se habilitar para a gente somar uma receita que dê para a gente pagar, honrar todos os compromissos. O que a gente acerta no salário do profissional é pago no final da temporada. A gente nunca deixou coisas pendentes. Isso a gente vai fazer novamente em 2024. Então, são essas fontes de renda que comporão a nossa receita e a gente espera arrecadar um valor que dê para fazer uma grande equipe e fazer essa boa competição. Zildo, eu quero agradecer pela sua disponibilidade em participar do nosso programa. Você, muito criterioso, não anunciou aqui ainda a comissão técnica, os reforços. Vou convidá-lo em outras semanas para que a gente possa soltar essas informações para o torcedor do Pombal Futebol Clube que nos acompanha e desejar a você, meu amigo, muita sorte nessa caminhada. Eu nunca fui presidente de um time, mas eu sei que não é fácil, porque desde 12 anos de idade eu exerço essa brincadeira aqui, de fazer programa esportivo, de visitar os treinos, de saber como é o dia a dia de um time de futebol. Hoje exerço também a advocacia, estou um pouco desligado dessa atividade assim, porque não é mais todo dia, eu faço esse programa só uma vez por semana, mas a gente está sempre ligado, sempre conectado, porque o futebol, a imprensa esportiva é uma outra grande paixão que eu tenho, assim como a minha atividade principal hoje, que é a advocacia. Mas lhe desejo toda a sorte do mundo, que as pessoas de Pombal possam abraçar a causa e que sua experiência nessa temporada seja vitoriosa e que você também não fique apenas por um ano, porque não tem como fazer um grande trabalho do dia para a noite. Você vai plantar agora, vai colher frutos lá na frente, vai adquirindo experiência e assim vai se consolidando como um grande dirigente esportivo do futebol paraibano. Um grande abraço, meu amigo, e até a próxima oportunidade. Um abraço, doutor Léo Feitosa. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, ao professor Kiev Maia, e a gente vai estar sempre aqui à disposição. Nosso mandato são 2 anos, começamos agora no dia 5 de novembro, e vai dar para a gente fazer alguma coisa. Não é fácil, mas aceitamos o desafio e com a ajuda da diretoria, com a ajuda do torcedor pombalense, com a ajuda dos governantes, né, o nosso Pombal Esporte Clube não tem partido político, a gente fala com todas as vertentes políticas aqui em Pombal que a gente precisa congregar para fortalecer o nosso esporte. Então, um abraço, boa noite e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.